Verso 4, você que nos acompanha pela rede social, Deus te abençoe, te dê a revelação, sabedoria, inteligência, coração quebrantado para receber e ouvir e receber de bom grado a palavra de Deus. Nosso ensino não é nosso, mas do Pai que nos enviou, no nome de Jesus. A Bíblia diz que os de Tessalônicas os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam tudo nas Escrituras, o que Paulo pregava, né? Então você confere nas Escrituras o que falamos, amém? João capítulo 1, verso 4 diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E no verso 8, a respeito de João agora, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Amém? A Bíblia usa muito essas duas palavras, luz e trevas, né? Luz e treva. Luz é a verdade eterna, e ela se personifica em Jesus. Deus, sendo o Espírito, não tinha como ele manifestar na humanidade para falar a sua verdade, sua palavra. Então ele se fez homem e veio entre nós, tá? Entre nós, entrou pela porta, como todo homem nasce, né? E se fez homem para o quê? Testificar da luz, né? A luz, para ser luz. Luz, na Bíblia, significa entendimento. Você passa a entender. Entender o quê? Filosofias humanas? Religião? Conhecimento de homens? Não. A verdade eterna, a verdade de Deus, porque Deus é eterno, Ele é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Nele não há mudança nem soma de variação. Então Ele é a luz dos homens, a luz que veio ao mundo, né? Mas e ele diz, a luz dos homens, e a vida era a luz dos homens. É a luz que traz a vida. Luz que traz a vida, quer dizer, o entendimento que traz a vida. Você quer ter vida, né? Precisa entender o que? A palavra de Deus, que vem por revelação, né? É a verdade revelada por Deus, pelo Espírito de Deus. É a verdade que traz a luz, que é a verdade que traz a vida. Se você anda, se você procede como a verdade eterna, como o Evangelho, Jesus mesmo falou que as Escrituras não podem falhar, e Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então você tem que ir pela palavra de Deus, pelo que Deus fala, pelo que Jesus fala, tá? Então isso é a luz, e essa luz, para resplandecer sobre nós, você precisa meditar na palavra, precisa conhecer a palavra. Isso não é uma religião, é conhecer a palavra, não é tradição dos homens, mas conhecer a Bíblia. A pessoa tem que ter fome e sede da palavra de Deus, tem que perquirir, tem que meditar nela. O próprio Salmo 1 fala isso, a gente não cansa de falar nisso, né? Ter prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite. Não importa, fique com a palavra. Ainda que os montes se transtornem, né, que os mares se transformem, os montes mudam de lugar, rujam os mares, né? Ainda assim você vai ter confiança em Deus. Confiar em Deus é confiar na sua palavra. Na palavra. A palavra, Deus colocou a sua palavra à altura do seu nome. A palavra, ela está em hierarquia, na mesma hierarquia de Deus.
porque a palavra é liberada por Deus. As Escrituras foram reveladas, né? É o pão vivo que desceu do céu. Então, quer conhecer a Deus, você tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a Bíblia, tem que ter fome e sede, tem que ter desejo ardente, tem que ter desejo ardente, tá? Não basta simples desejo. Desejar e cruzar os braços não vai levar a lugar nenhum. É desejar e buscar e meditar e ler e orar e se consagrar e, né, fazer tudo que é necessário como alguém que busca, né? Nós devemos tratar a palavra de Deus como aquele que naufragou, ele procura uma tábua que flutua. Quer dizer, a única saída dele é pegar uma tábua para ficar flutuando, né? Então, a saída para a nossa vida é a palavra de Deus, né? Paulo fala, né, em Gálatas, ainda que o anjo desça do céu, né, ou ele próprio falasse outro evangelho que seja diferente desse, seja ele maldito. Quer dizer, não vai pelo que você acha, não vai pelo que as pessoas acham, as pessoas falam, né? Nem pelo que anjos falam, né? Tudo você tem que conferir na palavra de Deus. A palavra é a luz, e a luz é Jesus, e Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a luz que ilumina, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ilumina como? Né? Na época de Natal, as pessoas colocam um tanto de luz aí, né? Luz nos postes, nas árvores, né? Não é essa luz que Jesus veio trazer, não é a luz da CEMIG, das lâmpadas, né? Que se acende com energia elétrica aí. Não, a luz que ele veio trazer é dar entendimento, você entender. Entender é discernir entre o justo e o injusto, entre o santo e o profano, entre o que é de Deus e o que não é de Deus, entre o falso e o verdadeiro, entre a mentira e a verdade. Você vai conhecer a verdade, né? Então, aqui a vida estava nele, quer dizer, antes aqui está falando em Jesus, que é o verbo que se fez carne. Então, a vida estava em Jesus. Aqui está falando estava, mas continua, né? Porque ele é a vida, né? Quem crê no Filho tem o Pai, né? E quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida. E essa vida não se resume somente aqui, porque o homem é corpo, alma e espírito, tá? O homem, ao morrer, o corpo volta ao pó que o era, mas o espírito não morre. O espírito morre, tá? Ele continua vivo. E vai ter um destino. O espírito vai arrastar a alma para o destino que Deus designou. A sua alma tem que ser salva. Ela vai ser salva você estando na luz, no conhecimento de Deus, no entendimento, tá? E se você quiser ter vida abundante, conheça a palavra. Não somente conhecer a palavra, mas praticar a palavra, tá? Não vai por seus sentimentos, não vai pela ilusão, tá? Não vai adiantar nada, não vai por planos que você tece sem passar por Deus. Então, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, quer dizer, é o entendimento sobre a palavra de Deus. A luz resplandece nas trevas, quer dizer, onde há o conhecimento, o entendimento, a sabedoria de Deus, né? Aí você vai discernir as trevas. Onde que as trevas estão? O que é treva? O que é treva? Treva é ignorância. Ignorância é a pessoa não saber e não conhecer a Deus e a sua palavra, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, os desígnios de Deus. Isso é treva. A pessoa permanece nas trevas, porque ela não consegue conhecer a Deus, ela não consegue enxergar a verdade de Deus, ela não consegue, ela rejeita, né,
a verdade de Deus, ela rejeita Jesus, ela rejeita a palavra de Deus. Então ela fica e permanece na ignorância, quer dizer, não conhece. Isso a Bíblia chama de trevas, não é? Está em trevas. E ele prossegue aqui, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quer dizer, aonde a luz chega, quando você entende a palavra, quando você entende a mensagem de Deus, as trevas se dissipam, a ignorância se dissipa. É isso que ele está falando, que as trevas não prevalecem contra a luz. Da mesma forma, ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? Então, onde for a luz, as trevas se dissipam. Ele, aqui falando a respeito de João Batista, ele não era a luz, né? Ele não portava o conhecimento dos mistérios, de todos os mistérios de Deus, mas veio para testificar, para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo mundo. Só em Jesus está a verdade, só na palavra de Deus está a verdade. Segue a tua vida pela verdade, segue o teu procedimento pela palavra de Deus. Você vai estar na luz, sempre buscando a vontade de Deus, que está expressa na sua palavra. E você pode pedir a Deus, ao Espírito Santo, a revelação, o discernimento, para ver se você está no caminho certo. Davi orava com insistência, né? Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda reta e plana, por amor do seu nome. Uma oração muito forte, porque ele fala: se o senhor ama o senhor mesmo, né? Não deixa eu ficar enganado a respeito de mim mesmo, né? Porque a operação do erro, a pessoa fica tão enganada a respeito de si mesmo, que ela está no erro e jura de pé junto que está com a verdade. Então, quem pode te revelar a verdade, quem pode discernir a verdade, é o Espírito de Deus. Por isso que ele fala para nós nos submetermos a Deus e resistir ao diabo, né? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Quer saber a verdade? Quer saber se o procedimento está certo, se a decisão está certa? Humilhai, né? Diante da potente mão de Deus. O que é isso? Humilhar diante de Deus é você buscar a vontade de Deus e se curvar diante da vontade de Deus e humilhar-se diante da vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus está expressa na sua palavra. Ele dá os princípios, ele dá as direções, é reto caminho, é vereda plana. João Batista fala que os outeiros seriam aplainados, né? E aterrados todas as planícies, né? Todos os lugares escabrosos, né? Então, a Bíblia fala de bom proceder, de reto proceder, né? De procedimento conforme a palavra de Deus. Agora, é certo que há uma conspiração contrária para que você não encontre os caminhos de Deus, né? Há oposição, há perseguições, há obstáculos, e nos obstáculos você vai precisar da palavra de Deus para superar, ainda que pareça tudo contrário à palavra, mas você fica na palavra de Deus, que você vai obter vitória na sua vida, que você vai ser guiado a bom termo, né? Porque o Espírito de Deus não engana ninguém, ele dá a direção certa, a direção de Deus, e Deus não traz derrota para ninguém, ele sempre traz vitória, né? Então, prosseguindo aqui, estava no mundo, foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo é o sistema religioso, né? É o sistema organizado que não reconhece Deus, que não fala em Deus,
mas não reconhece o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, tá? Então o mundo não conheceu, né? Porque se tivesse conhecido, não ia crucificar Jesus, não ia se opor a Jesus, não ia perseguir Jesus, não ia acusar Jesus, né? Chamando até de Beelzebul, pelo maioral dos demônios que ele expulsa demônios, né? E Jesus fala: se chamaram ao dono da casa de Beelzebul, quanto mais aos seus domésticos, né? Então, todos aqueles que decidem viver piedosamente em Cristo, em Jesus, vão ser perseguidos, né? Vão encontrar oposições na sua vida, mas aí entra a palavra de Deus para sustentar, e você crer na palavra de Deus e age conforme a palavra de Deus. Isso é fé. A fé é agir conforme a palavra de Deus, é saber que em Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, é saber que Jesus é aquele que te garante a vitória em toda e qualquer situação. Mas para isso há regras. Nós devemos, como o atleta, né, que em tudo se domina, e o prêmio que ele ganha, o atleta, né, ele só significa algo quando ele sabe lutar com as regras, né? Tudo tem regra. Então Deus tem regra para nós. Então nós devemos agir conforme as regras de Deus. Não adianta nada na desobediência, fora da vontade de Deus, querer obter vitória, vai ter problema, né? Deus tem correção, Deus corrige ao filho a quem ama. Então está toda a humanidade sob correção de Deus. Para quê? Para que aprenda os seus estatutos. O Salmo 119 fala, né? Foi-me bom ser afligido para que eu aprendesse os seus estatutos. Olha bem, ele agradece ser até afligido durante certo tempo. Para quê? Para que ele aprendesse os estatutos de Deus, porque só nos estatutos de Deus você vai a bom termo. Agora, a gente vê pessoas se levantando contra a palavra de Deus, contra os princípios, as regras, os estatutos de Deus. Pode até ser, né? A pessoa acha que está certa, então ela se levanta contra Deus. É um espírito de blasfêmia, né? Se opõe a tudo que se chama Deus, o espírito anticristo. Vocês têm visto isso aí, né? Pessoas, né, se levantando contra a palavra de Deus. Agora, só que Deus, ele é também juízo, ele é misericórdia, mas ele é juízo. Nós estamos no tempo da graça. A porta da graça está aberta ainda, né? Para a salvação, para que a pessoa venha para os caminhos de Deus, para que a pessoa se amolde à palavra de Deus, para que as pessoas creiam em Jesus Cristo como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis, como o Senhor, tá? Como o único e suficiente Salvador da humanidade, né? Agora, as pessoas que se levantam, no juízo vai ter um acerto de contas. Aí Jesus não vem como cordeiro, porque quando ele veio como cordeiro, lançaram a mão dele e fizeram o que quiseram com ele, né? Blasfemaram, falaram contra, se opuseram, né? Bateram, cuspiram, né? Humilharam, fizeram de tudo, pregaram na cruz, né? Só que aí ele tinha vindo como cordeiro, o cordeiro santo que tira o pecado do mundo. Agora, quando ele vem para o acerto de contas, ele vem como juiz, né? Em Apocalipse ele está retratado com aquele que o seu vestido é como de linho branco e tem à altura do peito um cinto de ouro, tá? Que é a veste talhar de um juiz, né? Então ele vem como juiz e ele vai limpar completamente a sua eira, recolhendo o trigo no celeiro, mas o joio, né, a palha,
ele vai colocar em fogo inextinguível, ele vai juntar os seus, né? Ele fala: entrai, benditos do meu Pai, para o gozo eterno. E para os que rejeitaram, para os que não se amoldaram à palavra de Deus, ele fala: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, né? E ide para o fogo eterno, né? Para lugar de tormento, como a Bíblia diz. Deus vai descartar essas pessoas. Então, aqui no verso 12, a palavra fala: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer no nome de Jesus é crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus é você receber iluminação, é você estar na luz de Deus, receber a luz de Deus, receber os ensinamentos de Deus, os conselhos de Deus, para ter vida, não somente aqui, não somente na terra, mas também no céu. É vida completa, né? Encontrará oposição, mas você é filho de Deus e Deus está agindo a teu favor, né? Crer no nome santo de Jesus, crer no santo nome de Jesus, crer na pessoa dele e crer no que ele falou, porque as pessoas falam de Jesus, mas não crê no que ele falou. E o que ele falou está registrado aonde? Na palavra, na Bíblia. E Jesus fala que as Escrituras não podem falhar, né? E Jesus fala: são elas que testificam de mim. Quer dizer, as Escrituras falam de Jesus. Quem é Jesus, né? Então, é a verdade de Deus, é a luz que veio ao mundo. Você entende? Você compreende? Então a luz está sobre você. A luz está sobre você. Aquele que ainda não tem o entendimento, ele está na ignorância, ele está nas trevas, né? Então, que as orações daqueles que estão na luz é para os que estão na treva, a luz venha resplandecer sobre eles, os olhos sejam abertos, os ouvidos sejam abertos para ouvir, para compreender, para entender, né? Para se converter, ser salvo e curado, e tudo para a glória de Deus, né? Então, não adianta a pessoa vai acender uma vela, não vai adiantar nada, não é essa luz. Meu Deus, é difícil entender isso. Não é essa luz, não é a luz da vela, não é a luz da CEMIG, não é nada disso, não é a luz do lampião, tá? Luz aqui, né? Na Bíblia, a luz é o entendimento da verdade de Deus, é a revelação da verdade eterna que origina e cuja consequência é vida em todos os sentidos, do mais amplo, como Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quer falar de Deus? Quer ser de Deus? Quer falar de Jesus? Quer ser de Jesus? Medita na palavra. A Bíblia aberta é Deus falando, é a boca de Deus falando. Amém? Graças a Deus. E você não deve comer nada apressado, nada cru, né? Como os de Bereia fazia. Paulo chegou lá pregando, falou: opa, quem é esse pregador, né? Ele está falando das Escrituras? O que ele está falando? Aí ele pegava as Escrituras e via, conferia se Paulo estava falando o que dizia, o que diz as Escrituras. Simples assim. Porque as pessoas são enganadas. Muita gente pega a Bíblia e torce tudo a seu bel prazer, a sua própria conveniência, ou para a conveniência de uma instituição, de uma religião, não é? Mas vamos abrir e pedir a Deus a revelação, né? Orar sobre a palavra até que venha a luz, o entendimento, né? Então, quando você assim conhece, ninguém vai poder te enganar, ninguém vai poder manipular você. Se não tiver escrito a palavra, se não for conforme a palavra, apartai-vos de mim, né? A Bíblia diz, né?
aparte-se, né? Não vai, tem que ser conforme a palavra de Deus, né? Então você vai ser guiado por Deus, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus, você vai ser guiado pela palavra de Deus. Ninguém vai manipular você, ninguém vai enganar você, amém? Ninguém vai escravizar você. Seja firme na palavra, em nome de Jesus. Que a luz do Senhor resplandeça sobre o seu rosto. Seja você livre, seja livre, conhecendo e sendo a palavra iluminado pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, né? Seja livre, você que está nos ouvindo, ouça Jesus, siga Jesus, siga a palavra, medita nela de dia e de noite, você vai ter vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você que necessita de cura, seja curado em nome de Jesus. Seja curado, você que clama por saúde, em nome de Jesus. Você que crê, receba a tua vitória, receba o teu milagre da parte do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.